Bom, galera, na aula de hoje estarei resolvendo com vocês o exercício do PET, então, sem enrolação, bora lá. Na atividade 1, fala a mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicada abaixo tem maior pressão de vapor? Lembrando, pessoal, a solução que tiver a menor quantidade de solvente, de soluto na verdade, terá a maior pressão de vapor, certo? E a que tiver a maior quantidade de soluto terá a menor pressão de vapor. Por quê? Quanto mais soluto tiver na solução, mais difícil fica de o solvente passar para o estado de vapor. Se fica mais difícil, então quer dizer que a pressão de vapor ela diminui. Belezinha? Então, vamos identificar quantas partículas tem em cada solução, certo? Eu preciso analisar agora primeiro a letra A, que é a solução de hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio, pessoal, é o KOH, certo? É um composto iônico. Em solução aquosa, ele forma hidróxido de potássio, K+, mais OH-, certo? E falou ali que é 0,1 mol por litro, certo? Mol por litro dessa solução. Então, eu vou ter quanto de potássio, de íons potássio livre? Vou ter também, pessoal, 0,01 mol por litro, certo? E de hidroxila, de OH, eu vou ter quanto? Eu vou ter também 0,01 mol por litro. Tá joia, pessoal? Sempre lembrando que compostos iônicos, geralmente em solução, eles formam íons, tá certo? Então, se o KOH tinha essa concentração, a concentração de K+ será 0,01 mol por litro e de hidroxila será 0,01 mol por litro também, certo? Então, qual será a quantidade de partículas totais nessa solução? Você vai somar 0,1 mais 0,1. Então, o total de partículas, vamos representar uma letra qualquer, uma letra T, para representar o total. Vai ser 0,1 mol por litro mais 0,1 mol por litro, que vai dar 0,02 mol por litro. Beleza, galera? Entenderam? Certinho? Vamos agora para a letra B. Letra B é o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio é representado por essa fórmula molecular, CaCl2. Em solução aquosa, o que ele vai formar? Ele vai formar o cálcio mais, já que tem 2 aqui, esse 2 ele vai vir aqui para frente, ó, multiplicando os íons cloro. Tá joia? Então teremos 2 íons cloro. Belezinha. Eu sei que a concentração do cloreto de cálcio da solução é 0,01 mol por litro. Qual será a concentração de cálcio? De íons cálcio? Vai ser também 0,01 mol por litro, pessoal. Porque o índice dos dois é 1, ó. Aqui é 1 e aqui é 1. Mesma proporção. Certinho? E quanto de cloro que eu vou ter? Vou ter 2 vezes 0,1 mol por litro, porque a proporção de cloreto de cálcio para íons cloro é 1 para 2, certo? Então eu terei 2 vezes 0,01 mol por litro, certo? Vamos achar quantas partículas eu tenho nessa solução? Vamos somar, né, pessoal? Vamos somar 0,01 mol por litro mais 2 vezes 0,01 mol por litro. Fazendo essa conta, a gente tem que é igual a 0,03 mol por litro. Esse será o total de partículas na solução, certo? Então vamos agora para a letra C, que tem uma solução de cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha, popularmente. Qual é a fórmula do NaCl, do cloreto de sódio? NaCl, certo? Então, em solução aquosa, o que vai acontecer com ele? Vai formar Na+,
mais Cl-, certo? Qual a concentração do cloreto de sódio? 0,01 mol por litro, certo? Então ele vai produzir quanto de íons sódio? Vai produzir 0,01 mol por litro também, porque a proporção deles é igual, ó, é 1 para 1. 1 para 1 para 1, certo? E quanto de cloreto vai produzir? Vai produzir também 0,1 mol por litro, certo? Qual que vai ser o total de partículas que eu vou ter em solução? Eu vou somar esses dois, pessoal. A mesma coisa que eu já fiz nos exemplos anteriores, nas alternativas anteriores, certo? Então eu vou somar ali 0,1 mol por litro mais 0,1 mol por litro. Quanto que dá isso? Dá 0,2 mol por litro, certo? Todos esses compostos, pessoal, são compostos iônicos que se dissociam, isto é, eles formam íons. Porém, agora a sacarose e a glicose são compostos moleculares, quer dizer, que são formados por ligações covalentes e eles não se dissociam. Não é porque ligação covalente que não dissocia, não forma íons. É porque esses compostos eles não sofrem processo de ionização, certo? Se vocês não lembram esses conceitos, dê uma pesquisada no Google aí e relembre, dê uma olhada no caderno também. No ano passado provavelmente deve ter informação sobre isso, certo? Então, a sacarose e a glicose, elas não vão formar íons em solução. Então, a concentração total de partículas será a que vai ser informada, certo? Então, a concentração total de partículas numa solução de sacarose vai continuar sendo 0,1 mol por litro, certo? E na solução de glicose vai ser a mesma coisa, vai continuar sendo 0,2 mol por litro. Lembrando que esses compostos eles são moleculares e não sofrem processo de dissociação. Na verdade, ionização. Dissociação é para compostos iônicos. Beleza, galera? Certinho? Pronto, determinei o total de partículas para cada solução. O que agora eu vou precisar fazer? Vou precisar olhar qual que vai ter, já que falou maior pressão de vapor, então quer dizer a solução que vai ter a menor quantidade de partículas, certo? Qual que vai ter a menor quantidade de partículas? Vai ser a letra A, não é, pessoal? A solução de hidróxido de sódio, beleza? Ó, porque a total de partículas é 0,02, o resto são todas totais de partículas maiores, certo? Então, a solução com a maior pressão de vapor é a solução de hidróxido de potássio, 0,1 mol por litro. Beleza, galera? Entenderam? Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp. Bora para a próxima questão, então. Agora, galera, na letra B, ela é praticamente igual à letra A, porém, quer saber qual que é a menor pressão de vapor, certo? Então, vamos analisar cada alternativa. Então, observe esse composto aqui. Esse composto aqui é a sacarose. A sacarose ela é um composto molecular que não se ioniza em solução. Então, o total de partículas para essa solução aqui vai ser quanto? Vai ser o que foi informado. Vai ser 0,1 mol por litro. Na letra B, também a sacarose. Ela não se ioniza. Então, o total de partículas será igual a 0,2 mol por litro, certo? E na letra C? Na letra C a gente já tem um composto molecular, que é o HCl. Só que esse composto molecular, ele se ioniza em solução. Então, esse composto, por se ionizar, o HCl, ele forma H+, mais Cl-. A proporção de HCl para íons H+, íons cloro é a mesma, certo? Então, 0,1 mol por litro de HCl vai formar 0,1 mol por litro de
H+, e quanto de cloreto? Vai também ser 1 mol por litro, certo? Qual vai ser o total de partículas? O total de partículas vai ser o somatório dos íons formados. Então vai ser 0,1 mol por litro mais 0,1 mol por litro. Isso dá 0,2 mol por litro. Belezinha, galera? Na letra C, a mesma coisa. Eu vou nem representar, porque a fórmula é a mesma, certo? Então, vai ser 0,2 mol de HCl. Vão produzir quantos de íons H+? Vão formar 0,2 mol por litro de H+. E quanto de cloreto? Vai produzir também 0,2 mol por litro de cloreto, certo? Aqui, ó. Certinho, galera? Qual que é o total de partículas? Eu vou simplesmente somar. Mesma coisa que eu já fiz anteriormente. Então, 0,2 mol por litro mais 0,2 mol por litro. Isso dá 0,4 mol por litro. Certinho? Entenderam? E por último, a gente tem o NaOH, o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é um composto iônico, certo? Ele vai se dissociar em solução, formando Na+, mais OH-, certo? Então, a proporção de hidróxido de sódio para íon sódio e OH- é 1 para 1. Então, 0,1 mol por litro de NaOH vão produzir 0,1 mol por litro de Na+, e consequentemente 0,1 mol por litro também de OH-. Qual que é o total de partículas dessa solução? Vai ser o somatório também dos íons formados, 0,1 mol por litro mais 0,1 mol por litro. Quanto dá isso? 0,2 mol por litro. Beleza? Só que no exercício pediu a menor pressão de vapor. Como que a gente relaciona a menor pressão de vapor com soluto mesmo? Quantidade de soluto? Quantidade de partículas em solução? Simples. Eu vou ver qual que tem a maior quantidade de partículas. A que tiver a maior quantidade de partículas vai ser a que vai ter a menor pressão de vapor, porque o soluto ele diminui a pressão de vapor. Quanto mais soluto, menor será a pressão de vapor. Então a alternativa correta é a alternativa D, certo? É a solução de HCl 0,2 mol por litro. Beleza, galera? Entenderam? Bora para a próxima questão então. Atividade 3. Na atividade 3 fala o seguinte: observe a figura abaixo e selecione as alternativas corretas. Na alternativa A fala o seguinte: a dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor do líquido? Diminui, ó, pessoal. Seleciona uma temperatura aí. Por exemplo, essa temperatura aqui. Esse aqui é o líquido puro. Esse aqui é a solução. Ó, você adicionou o soluto. O que aconteceu com a pressão de vapor? Ela diminuiu, certo? Lembrando que esse eixo aqui é a pressão de vapor e esse aqui é a temperatura, beleza? Então, adicionou o soluto ao líquido puro, houve abaixamento da pressão de vapor, certo? Então, se houve abaixamento da pressão de vapor, a alternativa A ela é verdadeira, certo? Vamos ver agora a letra B? A letra B fala o seguinte: a pressão de vapor do líquido em solução é maior que do líquido puro? Aqui, ó, em solução é maior que do líquido puro? Não é, é falsa. Letra C: a pressão de vapor do líquido não varia após a dissolução do soluto? Nós acabamos de ver que ela diminui a pressão de vapor. Então a alternativa C ela é falsa. Letra D: na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior que a do líquido em solução? É, pessoal. Aqui, ó, mesma temperatura. Você observa que a pressão de vapor do líquido puro ela é maior do que em solução, tá certo?
Então, a alternativa D, ela é verdadeira, certo? A alternativa aí, pessoal, não se preocupem com ela não, tem uma explicação mais complexa. Então, letra D, ela é verdadeira também, mas não se preocupe com a explicação dela não, tá joia? Bora para a atividade 4 então. Atividade 4. Na atividade 4 fala o seguinte: no gráfico a seguir mostra as curvas 1, 2, 3 e 4 correspondem à variação da pressão de vapor em função da temperatura de dois líquidos puros e das respectivas soluções de mesma concentração de um mesmo sal nesses líquidos. O ponto de ebulição de um dos líquidos é 90 graus. Ó, se falou que um dos pontos de ebulição de um dos líquidos é 90 graus, você vai pegar como referência 760 mmHg, que é a altura do mar. Se nessa altura o ponto de ebulição desse composto é 90 graus, então ele vai ser de qual composto? Do composto 3, do líquido 3, certo? Então isso quer dizer que esse líquido ele vai ser o quê? Ele vai ser puro, certo? Então o líquido 3 é um líquido puro. A letra A pediu para a gente identificar isso, quais são os líquidos puros. Então o primeiro deles, que a gente consegue identificar, é o líquido número 3. Qual vai ser o outro líquido que também vai ser puro? Vai ser o líquido 1. Por quê? Porque ele é o mais volátil, pessoal. Se ele é o mais volátil, quer dizer que não tem nenhum soluto adicionado nele, concorda? Depois que a gente adiciona soluto ao líquido, ele vai ter a diminuição da volatilidade, vai ter uma diminuição da pressão de vapor, certo? Se vai ter diminuição da pressão de vapor, ele não será o mais volátil de todos, então. Mas como o líquido 1 é o mais volátil, então ele será o líquido puro, certo? 1 e 3 são líquidos puros, certo? Vocês colocam essas considerações aí no caderno de vocês, tá joia, galera? Na letra B, fala quais curvas correspondem às soluções. Só sobrou essas duas, certo? Isso quer dizer o quê? Possivelmente, a curva 2 quer dizer que ela é o líquido 1 depois que adicionou o soluto. Porque, ó, se você pegar uma temperatura, por exemplo, temperatura de 60 graus Celsius, você vê que houve um abaixamento da pressão de vapor, certo? Abaixou a pressão de vapor, então quer dizer que adicionou um soluto ali. Então, esse líquido aqui, o líquido 2, ele vai ser uma mistura, uma solução, certo? 2 é uma solução. Depois, esse aqui, comparando o líquido 3 com o líquido 4, possivelmente eles são, esse aqui é o solvente e esse aqui depois vai ser a solução. Porque se você pegar uma temperatura, por exemplo, de 90 graus Celsius, certo? Olha aqui a variação da pressão de vapor, certo? Houve uma diminuição da pressão de vapor nesse líquido. Se houve uma diminuição dessa pressão de vapor, é porque adicionou o quê? Adicionou soluto. Então 2 e 4 são soluções, beleza? Soluções e, recordando que 1 e 3 são líquidos puros. Tranquilo, galera? Tranquilo, pessoal? Bora para a próxima então. A última atividade, atividade 5. A atividade 5 fala para a gente considerar as soluções apresentadas e a respeito delas foram feitas as seguintes afirmações. Que é que a gente compara as pressões de vapor de cada solução, certo? Vamos comparar, galera? A gente tem esses compostos. São todos compostos moleculares que não sofrem dissociação, ionização, quer dizer, certo? Não, eles não vão sofrer ionização. Então, qual vai ser o total de partículas de cada solução? Essa solução vai ter, então, 0,5 molar, quer dizer, mol por litro de partículas. E a solução aqui também vai ter 0,5 mol por litro de partículas. E essa outra solução terá 1 mol por litro de partículas, certo? Lembra lá do conceito que fala que a pressão de vapor ela está relacionada à quantidade de partículas, certo? Quanto mais partículas, menor é a pressão de vapor.
E se tiver menos partículas, então vai ter a maior pressão de vapor, certo? Então, a solução A e a solução B, elas têm a mesma quantidade de partículas, então as suas pressões máximas de vapor, ou pressão de vapor, elas são iguais, certo? Pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B, certo? E como que eu vou relacionar essas duas com C? Eu vou olhar a quantidade de soluto. Qual que tiver maior soluto vai ter menor pressão de vapor. Então, ó, a solução C, ela tem mais soluto do que as outras, certo? Se ela tem mais soluto, quer dizer que a pressão de vapor dela é maior ou é menor? É menor, não é, galera? É inversamente proporcional. Então, a pressão de vapor de A e B, ela vai ser menor, vai ser maior do que a pressão de vapor de C, certo? Porque C tem mais soluto. Se C tem mais soluto, ela vai ter uma pressão de vapor menor. Então, a pressão de vapor de A e B, ela é maior do que a pressão de vapor de C. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, tira sua dúvida. Até a próxima aula, então, e valeu!